Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos continuar assunto de fissão nuclear e agora vamos falar sobre os núcleos físseis. O que é um núcleo físsil? O núcleo físsil é justamente aquele que pode sofrer uma fissão nuclear. Pessoal, o ponto é que nem todo núcleo é físsil, tá? Você não pode pensar isso, você não pode dizer assim, se eu tiver, por exemplo, urânio, número atômico 92, é um núcleo grande, excelente. Mas isso não significa que todo núcleo de urânio é físsil, não, tá? Isso não é verdade. Porque olha só, de olho aqui na tela. O urânio 235, ele é físsil. E o urânio 238, o urânio ele tem dois isótopos naturais, tá, pessoal? Principais. Seria o urânio 235, que tem um teor de aproximadamente 0,072%, ele é físsil. E o urânio 238, que seria 99,28%, né? Aqui eu botei dois zeros a mais, tá? É 0,72%. Ele é físsil. E o urânio 238, que é o isótopo principal do urânio aqui na Terra, ele não é físsil. Então, olha só, aí vem a pergunta, por que isso acontece, tá, pessoal? Por que isso acontece? Lembra que a gente comentou que o urânio 235, ele se choca com o núcleo e forma um núcleo aqui de urânio 236, que eu marquei como asterisco. E esse asterisco significa que ele é um estado excitado. E por ser um estado excitado, ele vai ter uma certa energia de excitação, do que vai ser característica aí desse núcleo. E o que vai acontecer, tá, pessoal, é que essa energia de excitação, ela é suficiente para provocar a fissão nuclear. Essa energia de excitação é aproximadamente de 9 MeV, tá? É uma energia relativamente grande, e ela vai ser suficiente para a fissão nuclear. Agora, se você tentar fazer o mesmo com o urânio 238, ele vai virar aqui um 239, vai absorver um nêutron, até aí tudo bem. Mas só que essa energia de excitação, ela vai ser muito menor, ela vai ser uma energia de excitação de 5 MeV. E ela não vai ser suficiente para a fissão nuclear. Beleza, pessoal? Então, ó, é por isso que o urânio 238 ele não fissiona e o urânio 235 ele fissiona. Então, ó, você precisa saber esses valores? Não, não precisa saber. Mas você precisa saber que existe esse limite, né? Qual é o limite? O limite é que o núcleo somente sofre fissão quando tem uma energia de excitação suficiente. Elevada. Então, pessoal, se por acaso vier aí alguma questão de prova falando, todos os isótopos do urânio sofrem fissão nuclear, e isso não é verdade, porque o principal isótopo do urânio, que é o urânio 238, é o mais abundante na Terra, ele não sofre fissão nuclear. Beleza, pessoal? Existe um outro conceito também muito interessante, que é o conceito de núcleo fértil. O núcleo fértil é aquele que não é físsil, mas ele pode ser transformado, ele pode ser transmutado em um núcleo fixo. Isso aqui é importante, tá? Porque os núcleos físseis, eles são pouco abundantes na superfície da Terra, tá? Eles são, como eu falei para vocês, o urânio 235, ele é apenas 0,72% do urânio.
E o urânio ele já é um metal que não é muito abundante, é um metal que já é conhecido como terra rara. Então eu tenho uma abundância desses óxidos 235 muito limitada. Agora, no caso de um núcleo fértil, não. O núcleo fértil, eles tendem a ser mais abundantes, tendem a ser mais estáveis. Só que a questão é que a partir deles eu posso produzir um núcleo físsil, tá? Então, por exemplo, o tório, tá, pessoal? O tório 232, ele pode ser bombardeado com partículas alfa. E aí ele vai virar o urânio 234. Com a liberação aí de 2 nêutrons. Essa é uma das reações possíveis, tá, pessoal? Essa é uma das reações possíveis, tá? O urânio 234, ele também é físsil, tá? Assim como o 235, o 234 também é físsil, né? Apesar de que com esse tório 232, tá? Também já se pode produzir. Essa reação é possível, né? Mas você também poderia produzir, também seria possível produzir já o 235. Tanto o 234, tá? Tanto o 234 como o 235, ambos são físseis. Então, qual é a ideia? Eu posso usar, é muito raro o urânio 235 aqui na superfície da Terra, mas o tório 232 ele é mais abundante. E aí o que é que eu posso fazer? O tório 232 eu posso pegar e bombardear com partículas alfa, porque aí ele vai absorver para essas partículas alfa e vai acabar produzindo justamente um núcleo físsil. Então facilita o processo de produção aí da fissão nuclear. Beleza, pessoal? Então, ó, o tório, né? Ele é muito, o tório ele é chamado de um núcleo fértil, tá? Esse tório 232, ele é um núcleo apenas radioativo, ele não sofre fissão nuclear, tá? Então não adianta você jogar nêutrons em cima do tório 232, ele não vai produzir a fissão nuclear, não é isso que vai acontecer. Mas, né, se você bombardear o tório com partículas alfa, aí você pode, né, produzir aí você pode produzir o urânio 234 ou urânio 235, que esses sim podem sofrer a fissão nuclear. Beleza? Então essa é a ideia, tá? Eu vou usar o tório 232 para produzir o urânio 235 ou urânio 234 e esses sim vão sofrer a fissão nuclear. Beleza, pessoal? Então isso aí é um núcleo fértil, né? Que é diferente de um núcleo físsil. Cuidado, presta atenção na diferença. O núcleo físsil é o que se fissiona. O núcleo fértil é o que eu posso utilizar para produzir um núcleo físsil. Beleza, vamos lá, vamos em frente, né? E, pessoal, a fissão nuclear, ela é um processo utilizado para geração de energia, tá, pessoal? Não é só a bomba atômica, não. Ela é muito conhecida na bomba atômica, mas não é a única aplicação da bomba atômica, não, tá? E aqui eu vou falar de vantagens e desvantagens da fissão nuclear como fonte de energia. Pessoal, em termos de vantagens, vamos colocar aqui as principais vantagens da fissão nuclear. Primeiro ponto seria o alto rendimento. Porque você pode até pensar, né? O urânio, ele é caro, né? O urânio 235, ele é caro, né? O urânio já é caro e o 235 vai ser caro, vai ser mais caro ainda, né? Mas, embora seja bastante caro, ele produz uma quantidade de energia muito maior do que os processos do que outros processos de produção de energia. Por quê? Porque outros processos de produção de energia que a gente conhece, tá, pessoal, são reações químicas. E reações químicas, elas são fenômenos da eletrosfera. A fissão nuclear, não. Ela é um processo nuclear, então tem muito mais energia envolvida. E ainda mais a fissão nuclear, tá, pessoal? Ela tem muito mais energia envolvida do que até a própria emissão de partículas alfa e beta, tá? Então, a vantagem é que, embora o urânio seja muito caro,
Apesar disso, ele tem um altíssimo rendimento, de modo que 1 grama de urânio 235 pode manter. Tem até essa questão aí lá, pode até, tem até essa questão no material, tá, pessoal? Eu coloco essa questão lá no nosso material, que ele pode manter 10 elevado a 10 lâmpadas ligadas por 1 ano. Então, 1 grama de urânio 235, tá? Ele libera uma quantidade absurda de energia. Ele libera 2 vezes 10 elevado a 10 quilojoules por mol. Olha só quanta energia é liberada. 2 vezes 10 elevado a 10 quilojoules por mol. Se você for comparar, vamos fazer uma comparação aqui, tá, pessoal? Por exemplo, com etanol, que é bastante utilizado também para geração de energia, né? É conhecido como o etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar, né, pela fermentação. Ele é usado também bastante para a produção de energia. É uma fonte muito importante de energia, é uma fonte renovável de energia, né? Mas só para vocês terem uma ideia da comparação, o urânio 235 eu vou colocar aqui em energia por mol, tá? E a energia por grama também. Então aqui seria 1 mol e aqui seria 1 grama. 1 mol de urânio 235 libera 2 vezes 10 elevado a 10 quilojoules. E 1 mol desse etanol libera 98 quilojoules. Então, olha a diferença, né? Olha a diferença. Não tem nem como comparar. A ordem de grandeza é muito, muito mais alta, né? Mas aí, quando você pega para 1 grama, 2 vezes 10 a décima, tá? Se você dividir aí por 235, eu vou pegar aqui 2.000, tá? Eu vou fazer o seguinte, 2.000, 2 vezes 10 a décima é 2.000 vezes 10 a sétima. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e dividir por 235. Porque aí o 2.000 dividido por 235, 2.000 dividido por 235 vai dar 8,5. E fica 8,5 vezes 10 a sétima. Então, ó, 1 grama de urânio 235 libera 8,5 vezes 10 a sétima quilojoules de energia. Agora, 1 grama de etanol, eu tenho que pegar e dividir pela massa aqui do etanol, que é 46, tá? Então, daria 2,1 quilojoules. Então, olha a diferença de magnitude, tá, pessoal? Da energia liberada. Então, você pode até dizer, ah, não, realmente, o urânio 235, ele é muito mais caro do que o etanol. É verdade. Mas também a produção de energia é muito, muito maior, né? Ordens de grandeza muito superiores, tá? Então, realmente, em termos de rendimento de energia, não tem como comparar, tá, pessoal? E isso acaba facilitando, por exemplo, a questão do transporte, né? Pensa num país, tá, que não tenha com facilidade acesso a plantações, né, de etanol, por exemplo, né? Ou plantações de cana-de-açúcar, perdão, né? Cana-de-açúcar vai produzir o etanol. Esse país ele precisaria importar fontes de energia, né? Então ele poderia importar o etanol. Tudo bem, poderia importar o etanol. Mas só que o custo de transporte disso ia ser muito elevado. O custo de transporte do urânio 235 ia ser muito menor, porque 1 grama de urânio 235 é equivalente aí a ordem de 10 a 7 de gramas, né? A 10 toneladas. Então, 1 grama de urânio 235 dá mais ou menos aí a produção de 40 toneladas de etanol. Então, é muito mais fácil você transportar 1 grama de urânio do que transportar 40 toneladas de etanol. O custo é muito menor. Beleza, pessoal? Então, esse é o primeiro ponto aí, né? O alto rendimento, ele acaba compensando, né? Por isso que tem países, né, que adotam energia nuclear. Por exemplo, a França é bastante consumidora de energia nuclear. A França, tá, pessoal? Mais de 90% da energia produzida lá na França é de fonte nuclear. Bom, segunda vantagem. A segunda vantagem é que todos os resíduos são sólidos. Muito se fala sobre essa questão do lixo radioativo, tá, pessoal? Mas o lixo radioativo, ele tem pelo menos uma característica muito importante. Todos os resíduos são sólidos. Isso significa que é muito mais fácil armazenar.
Porque, ó, se você pensar, por exemplo, na reação de combustão do etanol ou de um combustível fóssil qualquer, você vai produzir, ou até do carvão também, né? O carvão, o etanol, combustível, seja lá o que for, vai produzir muito CO2. E o CO2 vai causar o chamado efeito estufa, que é uma grande preocupação do mundo atual. Mas o urânio não, o urânio não tem isso. Todos os resíduos dele são sólidos. Existem gases que são produzidos? Até existe, tá, pessoal? Eu falei para vocês do criptônio, tá? Mas o criptônio é um gás nobre, então zero problema quanto a isso. Mas os resíduos perigosos, digamos assim, da fissão nuclear do urânio, são todos sólidos, né? Então, por exemplo, o césio 140, né? Ele é sólido, né? O iodo é sólido, tá? Então, todos esses resíduos que seriam indesejáveis, eles são sólidos. E por serem sólidos é muito mais fácil de serem controlados, de serem retidos. Basta você utilizar os chamados barris de chumbo, tá, pessoal? Isso é muito comum, né? Nas fábricas nucleares, né? Das usinas nucleares, eles usam barris de chumbo bem grandes, né? Porque o chumbo ele detém a radiação, detém os raios gama. Porque é o seguinte, geralmente, um núcleo físsil ele se parte em outros núcleos que são radioativos também. Esses núcleos, por exemplo, o césio 140, ele é radioativo. Então, ele vai continuar emitindo partículas alfa e radiação gama. Mas, né, qual é a ideia? A ideia é que você vai, né, colocar esse material num barril de chumbo e aí ele vai ficar protegido, a radiação dele não vai vazar e aí depois você pode arrumar uma solução definitiva aí para esse problema. Existem várias soluções definitivas sendo pesquisadas, tá, pessoal? Existem de todo tipo, tá, hoje em dia, tá? Existem até ideias, né, de se mandar o lixo nuclear para o espaço, né? Existem vários projetos, mas o ponto importante eles não vazam para a atmosfera. Como eles não vazam para a atmosfera, eles não provocam efeito estufa, eles não provocam problemas generalizados, né? Por exemplo, de radiação se espalhando, né? Acho que você já deve ter ouvido falar de acidentes, né? Até, por exemplo, o caso de Chernobyl, que a radiação se espalhou. Mas se espalhou porque houve mau armazenamento, mau condicionamento. Não foi aquele césio, né, por exemplo, um dos principais problemas é o césio, ele não foi armazenado propriamente. Se ele tivesse sido armazenado propriamente, o que aconteceu lá em Chernobyl foi que o reator explodiu, né? Quando ele explodiu, liberou para a atmosfera. Mas, em condições normais, ali o reator sendo bem cuidado, o lixo pode ser todo guardado porque é todo sólido. Sendo sólido, é só colocar ali no barril de chumbo que vai estar tudo certo. É muito mais fácil de armazenar provisoriamente até ele ser encaminhado para a solução definitiva. Beleza, pessoal? Então, ao contrário, né, das fontes de energia de combustíveis fósseis, por exemplo, ele não libera gases para a atmosfera, ele não contribui, por exemplo, para o efeito estufa e ele pode sim ser considerado até mesmo uma fonte, do ponto de vista ambiental, uma fonte limpa, desde que seja cuidadosamente armazenada. Beleza, pessoal? Então, a fissão nuclear, tá? Não, muita gente tem uma imagem, né, tem uma visão negativa da fissão nuclear, mas assim, tá, pessoal? Ela tem suas vantagens também, tá? Por exemplo, a energia hidrelétrica tem um elevadíssimo impacto ambiental. Principal fonte aí da matriz brasileira, né, da energia hidrelétrica, mas tem um altíssimo impacto ambiental, porque muitas vezes ela destrói um rio, destrói biodiversidade, né? Se você pensar nos combustíveis fósseis, libera CO2 que vai para o efeito estufa. E a fissão nuclear, se bem cuidada, né, se tudo for bem armazenado, ela não tem esse problema, porque não vai gerar impacto ambiental. Beleza? Agora ela tem desvantagens também, né? As desvantagens são bastante inerentes à questão da radiação, né? A primeira desvantagem séria é que os subprodutos são radioativos. E não tem controle sobre eles. Além de serem radioativos, eu não tenho controle sobre eles, né? E isso fora de controle. Então, além de eles serem radioativos, a gente não tem controle sobre eles. Isso aí realmente é um problema, né? Isso aí realmente é um problema. Como eu falei, o lixo radioativo ele deve ser tratado com muito, muito cuidado, tá? Você não pode agir com negligência, porque os danos da radiação eles permanecem ativos por
décadas e décadas e décadas. Pensa, por exemplo, lá no Césio 140, que tem tempo de meia-vida de aproximadamente 30 anos. Esse Césio 140, se por acaso, né, ele for vazado, ele vai permanecer aí 300 anos contaminando a atmosfera. E isso é um problema muito sério. Beleza, pessoal? E eu não tenho como garantir que eu vou chegar assim, minha reação de fissão ela é isenta de Césio 140. Eu não tenho como garantir isso. É impossível, eu não tenho controle. Beleza? Então, ó, o grande problema da fissão é esse, né? Realmente que os subprodutos eles são perigosos e precisam ser muito bem armazenados. Qualquer erro nesse processo é realmente de risco muito elevado. Beleza? Outra desvantagem é que o processo de fabricação e reação é muito complexo. Tá, pessoal? É muito complexo. Aqui, quando eu falo em fabricação, eu estou falando do processo de enriquecimento. O enriquecimento do urânio é muito complicado, tá? O que significa enriquecer o urânio? Significa eu pegar o urânio natural, ele tem apenas 0,72% do isótopo 235, que é o isótopo físsil. O 238 não é físsil. E aí acontece, né, que é muito pequeno esse teor de urânio 235 e não seria suficiente para fissão. O que a gente precisa fazer? Precisa enriquecer, precisa aumentar o teor de urânio 235. E esse processo, ele é muito complexo, é muito sofisticado, tá, pessoal? Então termina que é uma complicação adicional grande, né, bem considerável, você trabalhar com isso aí. Eu já até dei uma ideia do que pode ser feito, de usar o tório, por exemplo, tá? É uma possibilidade, algo que se faz também, mas existe todo um processo de enriquecimento que é muito complexo e termina sendo muito custoso, tá? E a reação também é muito complicada, tá, pessoal? É uma reação que precisa, né, de todo um controle sobre aqueles nêutrons, né, aqueles nêutrons gerados. Lembra que a reação de fissão ela precisa de um nêutron, o nêutron se colide com o núcleo, e aí o núcleo se quebra, libera 3 a 4 nêutrons, e esses nêutrons eles precisam ser armazenados, eles precisam ser cuidados em condições muito específicas, né? Então, por exemplo, você tem o formato da esfera, que o material físsil ele precisa estar na forma de uma esfera. Você tem também que esses nêutrons precisam ter uma velocidade adequada, eles não podem ficar lentos demais, nem podem ser rápidos demais, porque senão não vai provocar a reação desejada, tá? Você precisa ter todo um cuidado de controle e armazenamento do lixo radioativo. Então, tudo isso são processos muito complicados e acabam sendo muito caros, tá, pessoal? Uma indústria nuclear, ela é um investimento muito mais elevado do que qualquer outra fonte de energia por esse motivo. E também ainda precisa de muito mais vigilância e atenção, porque qualquer acidente nuclear é muito mais sério do que um acidente com uma outra fonte de energia. É muito pior você ter um acidente de vazamento de Césio 140 do que você ter um acidente de vazamento de carvão. Se vazar carvão na atmosfera, realmente você vai precisar evacuar aquela área, né? Porque o carvão, se ele é inalado em grande quantidade, ele pode provocar problemas pulmonares nas pessoas, mas o carvão ele rapidamente desaparece. O Césio 140 ele é problema para 300 anos, tá? Então, por causa disso, realmente ela é muito complexa mesmo, né? É um tipo de energia que não é fácil de se trabalhar, tanto porque a fabricação do isótopo fixo é muito complicada, como porque a reação em si ela é muito complicada em aspectos principalmente do descarte dos produtos finais, né? Então, aqui a reação ela tem, né, problemas em relação aos nêutrons e também em relação aos produtos finais. Tranquilo, pessoal? Então, com isso a gente fez uma análise, né, sobre o custo-benefício, né, as vantagens e desvantagens da fissão nuclear como uma fonte de energia, tá, pessoal? Lembrando que eu não estou falando de bomba atômica agora não, tá? Eu estou falando da fissão nuclear como uma fonte de energia. E com essa análise a gente vai finalizar.